Fala turma, beleza? Meu nome é Jonathan Ribeiro, seja muito bem-vindo ao meu canal se você é novo por aqui. Se não é inscrito, já se inscreve, aperta o botãozinho aqui embaixo e sem muita enrolação, vamos para o tutorial de hoje. Bom turma, como eu falei, se você não segue a gente nas nossas redes sociais, eu tô sempre deixando algumas enquetes lá, perguntando pra galera o que elas gostariam mais de aprender aqui no canal, aprender comigo lá no Instagram, no LinkedIn. A galera votou muito em projeto de molde, votou muito em modelagem avançada de produto, então já vou começar trazendo algumas dicas para que você comece o ano aí com o pé direito, facilitando a sua vida quando você for desenvolver um projeto de molde termoplástico principalmente, tá? Então eu trouxe aqui dois fornecedores para a gente estar trabalhando. Então nós temos aqui a Polymold e nós temos aqui a Tecnoserve. Existem diversos outros fornecedores de materiais para moldes no geral mesmo. Então você pode fazer o seu projeto de molde e entrar em contato com esse fornecedor que ele vai te fornecer o porta-molde e diversos periféricos que você precise para estar literalmente construindo o molde. Só que além de fornecer, de vender esses componentes, eles fornecem também o desenho 3D e 2D para que você faça o projeto, construa o projeto do molde e tudo isso de graça. Então eu vou te ensinar agora como fazer o download desse porta-molde de acordo com a sua necessidade. Então vamos lá. Suponhamos que você já desenvolveu o produto, já validou o produto, já fez o pré-projeto do molde, você já sabe ali quantas cavidades, já distribuiu, já sabe ali a área útil onde você vai alojar o postiço, então você já precisa ter tudo isso previamente definido antes de chegar aqui na etapa de fazer o download do porta-molde, senão não faz sentido você baixar um porta-molde de um tamanho que você não sabe qual você precisa. Então suponhamos que você já passou por essas etapas e aí quando você chega na parte de porta-molde, você vem aqui, ó, na aba ferramentas, então você vai digitar aí no Google Polymold. Eu vou estar deixando aqui embaixo também para facilitar a sua vida, tá? Você vai cair aqui na página principal da Polymold, onde você encontra aqui diversos catálogos para você estar vendo aqui o dimensional das peças. Porém, o que a gente precisa tá aqui, ó, em ferramentas. Aqui em ferramentas, você vai vir aqui, ó, em desenho 2D e 3D. Clicou aqui, ele vai perguntar o que você quer. Você consegue baixar 2D e 3D de placas avulsas, você consegue baixar de bucha, coluna, acessório, pinos, mas o que a gente quer tá aqui, ó, em porta-molde. Então você vai vir aqui, ó, montagem completa 2D e 3D. Então clicou. Ele vai perguntar qual ali é a configuração do projeto que você está desenvolvendo. É um molde simples de 2 placas ou é um molde de 3 placas? Você vai falar que você quer um porta-molde, por exemplo, de 2 placas. Clicou, ele vai abrir aqui uma nova página e é aqui que a gente vai configurar o dimensional do nosso molde para que a gente baixe, né, faça o download do porta-molde já na dimensão que a gente precisa. Por isso eu falei, você já precisa ter o produto validado, ter jogado a contração certinha, ter feito um pré-projeto ali bacana para você ter certeza do dimensional do porta-molde, porque o pré-projeto ele é muito importante para você agilizar a compra do material do molde. Então você vai fazer um pré-projeto bem estruturado, bacana. Eu ensino isso nos nossos cursos, tá? Você aprende a fazer um pré-projeto legal e aí você consegue já passar ali para a área para o setor de compras, né? Para o responsável ou para o seu cliente, para ele ir orçando os porta-moldes. Enquanto você desenrola o projeto, você tem no mínimo 2 a 3 semanas aí, até o cara orçar, comprar, o material chegar, você já está praticamente finalizando o projeto. Então isso é muito legal. Então vamos lá, você selecionou aqui que você quer um porta-molde de 2 placas, então você vai vir aqui, ó, tamanho do molde. Aqui ele já explica para a gente como que funciona a categoria. Então, por exemplo, o molde 1515, ele tem um tamanho ali de 156 por 156, tá? A gente fala o tamanho completo do molde, tá? Então, suponhamos que você fez o pré-projeto e você precisa, por exemplo, de um 2035. Então, você vai selecionar aqui a categoria 2035. Aqui, se é com aba ou sem aba, vai depender muito do gosto do seu cliente. Quem decide isso é o cliente, é o tipo de injetora que o seu cliente tem. Então, muitas vezes, ele tem uma peça muito grande, a gente tem que enxutar o tamanho do molde para caber na máquina dele, né? Então, às vezes, a gente precisa fazer sem aba. Então, vai depender muito ali, você conversa com o seu cliente e ele vai te falar ali se ele quer com aba ou sem aba. Mas suponhamos que é com aba, que é o mais tradicional. Então, você vai marcar aqui com aba. E aqui ele fala aqui, ó, subdivisão. A subdivisão
é a espessura aqui, ó, da P1 e da P2, da placa aqui que aloja a matriz e da placa aqui que aloja os machos. Então aqui ele pergunta, ó, essa altura aqui, ó, a espessura da placa, tá? Então é sempre P1 vezes a P2, ou seja, o primeiro número aqui refere-se à espessura da placa P1 e o segundo número subsequente à espessura da P2. Então você vai lá, vai alojar tudo bonitinho e aí você identificou que o postiço aqui da P1, você precisa, para alojar esse postiço, uma placa com espessura de 36, beleza. Olha quantas opções de 36 nós temos aqui, né? Aí você vai lá no seu pré-projeto e vai identificar a espessura do postiço do macho. Para quê? Para que você saiba qual que é a espessura da placa P2. Então, novamente, você precisa ter passado da etapa do pré-projeto para saber qual configuração você vai escolher aqui para baixar o 3D certinho. Suponhamos que você identificou que um 3666 é o suficiente. Geralmente, dependendo do modelo, né? Geralmente a estrutura do postiço do macho é sempre mais espesso. E aí você escolheu aqui, ó, um molde 2535 com uma P1 com espessura de 36 milímetros e uma P2 com uma espessura de 66 milímetros. Vamos para o próximo. O próximo você quer o quê? Qual o tipo de material que você quer da P1 e da P2? Se você tiver com dúvida, você pode passar aqui, ó, o mouse aqui que ele vai explicar para nós. Ó. Então ele fala aqui, ó, aços de construção da Polymod foram desenvolvidos para aplicações diferenciadas. As placas que compõem a estrutura da Polymod são fornecidas em aço SAI 1045 e as placas das cavidades podem ser fornecidas nas seguintes aços: 1045 ou P20, ou seja, o que ele está falando aqui, resumidamente? Nós temos uma estrutura do molde inteira em 1045 e você pode optar por comprar a P1 e a P2 também em 1045 ou em P20. O que vai definir isso? Vai definir, são N fatores, tá? Então, por exemplo, sei lá, a altura do postiço é muito grande e para você economizar dinheiro na estrutura, você vai pedir aqui as placas em 1045, que é mais barato, e você faz só o postiço, que é menorzinho, em P20. Aí você economiza dinheiro. Mas se às vezes você está fazendo um molde menorzinho que não compensa você postiçar, você pode pedir em P20 direto. Então, o que vai definir aqui esse 1045 ou P20 refere-se somente a P1 e P2, tá? Não ao molde inteiro. Não significa que você vai selecionar aqui P20 e ele vai mandar um molde inteiro em P20. Não. O molde, sendo placa superior aqui de fixação, placa de fixação superior, placa de apoio, espaçadores, conjunto extrator e placa de fixação inferior, elas vão ser em 1045, tá? Então, novamente, o que vai definir se é 1045 ou P20 refere-se só a essas duas, beleza? Aqui o curso do espaçador. O curso do espaçador, ele refere-se somente aqui, ó. Então aqui, por exemplo, nós temos 23 por 56. Então 23 é esse curso aqui, ó. E 56 é a altura total do espaçador. Geralmente o que importa pra gente é esse primeiro número aqui, ó. É o quanto a gente precisa que esse conjunto ande para frente para que ele empurre o produto para fora da cavidade. Então, novamente, o que vai definir isso é um pré-projeto bem estruturado que a gente ensina nos nossos cursos como fazer de forma, ó, ágil, rápida, e aí você já vai ter todos esses valores aqui definidos para fazer uma lista de pré-projetos, tá? Então vamos selecionar aqui, por exemplo, um 43, que a gente precisa de 43 milímetros de curso para estar fazendo a extração da peça. E aqui em montagem, quando a gente chega em montagem, é a estrutura aqui onde estão posicionados aqui coluna, bucha, se você quer esse porta-molde, esse 3D de porta-molde com o pino de retorno já, com coluna no conjunto extrator. Então você vai vendo aqui, ó, montagem do tipo 1. Então nós temos aqui coluna e bucha normalzinha, né, sem nada de outro mundo. Nós temos aqui a opção 2. A opção 2 já vem com colunamento aqui, ó, no conjunto extrator. Nós temos a opção 3. O pino aqui, ó, da coluna do conjunto extrator, agora ele não é alojado mais por trás aqui da placa de fixação inferior, e sim aqui por cima da placa de apoio, né? Então eu vou clicar aqui novamente para você ver a diferença, ó, de um para o outro. Um é fixado por baixo, o outro é fixado por cima, é alojado por cima. Na opção 4 nós temos a configuração que é fixado por baixo mais
os pinos de retorno. A opção 5, nós temos o pino de retorno, porém com a fixação, o alojamento por cima. E a opção 6, nós temos só o pino de retorno sem a coluna. Obviamente, se o molde é grande, coloque coluna, porque senão você vai entortar ali todos os pinos de conjunto de extração, não é legal, tá? Os ferramenteiros geralmente preferem essa configuração aqui, porque fica fácil, né? A coluna já está fixada, ele vem ali com o conjunto extrator e já tem um guia ali para posicionar os pinos, é melhor. Eu particularmente não gosto, tá? A funcionalidade dos dois vai ser a mesma, tá bom? Que vai ser guiar e segurar ali o peso, a carga do conjunto extrator. Eu preferiria esse aqui, ó, 4. A opção 4, tá? Então, a opção 4, nós temos aqui com já os pinos de retorno no ponto certo, e nós temos aqui já a coluna na configuração legal. Novamente, a funcionalidade vai ser a mesma. O que vai definir aqui se você quer com pino de retorno ou não vai ser o tamanho do seu postiço lá no seu pré-projeto, se ele vai pegar em algum lugar, se ele vai esbarrar ou não. Por quê? Por que isso aqui é muito importante? Se você pedir aqui com a configuração de pino de retorno já pronta e você não tiver visto isso no pré-projeto, na hora de abrir ali o alojamento dos postiços, pode ser que estoure no pino. E aí vai ficar aquela coisa feia, aquele molde Frankenstein, você vai ter que refazer a furação, tá? Então você pode pedir 100, se você tiver medo, né, de estourar tudo, e aí depois você posiciona ali e faz a furação no CNC aí na sua empresa mesmo, não tem problema, tá? E aqui embaixo, em colunamento, se refere aqui à parte de coluna e bucha aqui da P1 e da P2. Então vamos lá, nós temos o colunamento A, do tipo A, que vai ser esse aqui, o padrão, tá? Nós temos o B, então o B ele já vai guiar aqui a placa de fixação superior e vai guiar aqui a placa de apoio, né? A placa de suporte aqui. E nós temos o tipo C, que ele vai guiar aqui os espaçadores, vai guiar a placa de apoio, vai guiar aqui a P2 e a P1 vai estar guiando esses dois. Professor, qual escolher? Depende do produto, depende do sistema de extração que você está desenvolvendo. A placa ela vai andar? Vai ser um sistema de extração por placa? Vai ser placa extratora no lugar de pino extrator? Então você precisa ter um conjunto bem guiado. Não vai ser um molde simples que vai ser só os pinos extratores aqui que vão fazer a extração do produto, não tem pinça, não tem nenhum conjunto mais complexo. Então, a opção A vai ser a melhor opção para você. Você aqui é um sistema mais simples, você não precisa guiar nada aqui embaixo, nem nada aqui em cima. Aqui em cima você escolheria um guia maior, somente tivesse uma terceira placa aqui para você fazer essa placa andar, né? E aí você tem um apoio guia ali. Fora isso, eu escolho sempre o A, tá? Só se eu for fazer um projeto mais complexo, tá? E a gente vem analisar o conjunto B ou C. No mais é isso. O bacana é que quando você finaliza todas as configurações aqui, você vai ter um código do porta-molde. Então esse código vai ser esse aqui, ó. 2035A 1234 ou 12324A. Então esse aqui é o código do molde. Então o que você vai fazer lá no seu pré-projeto, na lista de material, você já pode colocar lá polimolde, e aí você pode colocar código. Aí você vem, copia esse código, botão direito, copiar, cola lá na sua lista de material, e aí você passa para o setor de compra ou para o seu cliente e fala, ó, o porta-molde que eu usei para desenvolver o seu projeto da Polimolde é esse código aqui. Então ele vai pegar esse código, vai ligar na Polimolde e vai falar, ó, preciso de um orçamento para esse porta-molde aqui. Os caras já digitam esse código, já passa o valor, ó, é 80 mil, 120 mil, 150 mil. Já passa já o valor do orçamento e facilita a vida do cara, facilita a vida de todo mundo. Então sempre após baixar aqui, ó, o 3D do molde, você copia e salva esse código aqui para você mandar para o setor de compras ou para você fazer ali o orçamento depois. Para fazer o download, você precisa clicar aqui em enviar. Só que quando você clicar em enviar, ele vai pedir para você acessar com o seu e-mail e senha, ó. Então, clique aqui, ó, ele fala assim, ó, para envio, realizar cadastro ou login. E aí, para fazer isso é bem simples, ó. Você vai colocar seu e-mail, clicar aqui em cadastrar-se. Eu já tenho um cadastro, então eu vou colocar meu e-mail aqui. Pronto, acessei minha conta, rapidinho. E-mail, senha, já era facinho, não precisa de muita firula, tá? Para se cadastrar. E aí ele vai aparecer aqui embaixo, ó, envio disponível. Clica aqui, ó, envio disponível, e ele vai aparecer aqui, ó, obrigado por enviar sua solicitação. Em breve retornaremos. Geralmente demora uns 5 minutinhos para você receber o e-mail, tá? Olha sempre na caixa de spam também. E aí vai estar lá, vai estar o 2D
da estrutura do molde, dessa configuração que você pediu, e vai estar o 3D para você abrir no SolidWorks. Geralmente eles mandam em AGES e em Parasólido XT. E aí você abre no seu software de preferência, tá? SolidWorks, que é o meu caso. Você pode abrir no Inventor, no Fusion, no NX, no CATIA. Você pode abrir em diversos softwares aí e mandar bala no seu projeto, né? Então você já tem toda uma estrutura montada. E aí, meu filho, é só desenrolar o projeto. Para baixar aqui na Tecnoserve, geralmente é mais fácil, tá? Então você pode entrar aí no site da Tecnoserve e aí você vai ter aqui a opção de downloads de arquivos, ó. Arquivo 2D e 3D. Clicou aqui, você vai ser redimensionado. Vamos esperar aqui a página abrir. Abriu a página aqui, ó. Ele vai perguntar o que você quer, né? Nesse caso aqui, a gente pode vir aqui, ó, em porta-molde. Aí ele vai perguntar aqui o que a gente quer, ó. Facinho, tá? Bem mais fácil do que o da Polymold. Aqui, novamente, a nomenclatura vai ser a mesma. Então, eu quero um 2540. Você vai selecionar. Aqui ele já pergunta se é sem aba ou com aba, que ele já mostra uma pré-visualização. Se eu colocar com aba, pode ver que mudou. Ele já atribuiu a aba aqui de fixação do molde. Aqui ele pergunta, ó, PCS significa o quê? Ó, se você clicar aqui, ele mostra, ó, PCS é a P1, PCI é a P2, tá? Então nós temos a PCS, que é essa, e a PCI, que é essa de baixo. Então ele vai perguntar a espessura. Aí eu fiz o pré-projeto, identifiquei que eu preciso de 36 milímetros aqui na P1. Eu fiz o pré-projeto, identifiquei que a P2 eu vou precisar de 56. Você vai colocar. Aí ele vai perguntar o curso do espaçador, ó. O curso do espaçador, ele tem 3 opções aqui. Então tem o 14, 34, 54. Você vai precisar ver se algum desses aqui atende a sua necessidade. Se você tem um produto que ele é muito comprido e precisa de um espaçador maior, aí você vai precisar modificar, tá? Você vai precisar de algo personalizado. Mas você consegue baixar o porta-molde, desenvolver a estrutura e depois fazer um orçamento específico com o dimensional do espaçador, com a área aqui de curso de extração que você precisa, tá? No mais, geralmente esses valores aqui atendem. E aí nós temos aqui os tipos de montagem, ó. Aqui ele já chama de M1, M2, M3X, M3Y, M4X e M4Y. Então você vai mudando aqui, ó, e ele vai mostrando as diferenças, ó. A M1 é uma estrutura normal, M2 é a estrutura convencional, no caso, já com os pinos de retorno. M3X, ele já tem a coluna aqui embaixo, porém sem os pinos de retorno. M3Y, colunamento por cima, sem os pinos. M4X, nós temos a coluna por baixo com o pino de retorno. E M4Y, nós temos a coluna por cima com o pino de retorno, tá? Colunamento, nós temos aqui o PG, o SG e o TG. E é novamente aquela mesma estrutura que eu já expliquei para vocês quando escolher e o porquê escolher, tá? Aqui, se você passar o mouse sobre esse símbolozinho, ele vai mostrar ali pra gente, né, o que significa, e você lê com calma. No mais, geralmente eu deixo aqui PG e você vem download. Download ele vai pedir também para você fazer o acesso. Eu já tenho um acesso que eu não vou fazer download, que é só para, né, só para mostrar para vocês, mas você vai colocar seu e-mail e senha ou vai se cadastrar, né? E aí ele vai liberar o download. Diferente do da Polymold, ele já libera, já aparece direto aqui para você. E aí, meu filho, novamente é mandar bala aí nos projetos, beleza? Espero que tenha ficado claro para você. Lembrando que nós temos um curso completo de projeto de moldes termoplásticos. O primeiro link aqui da descrição, se você quiser dominar esse setor que cresce cada vez mais, tá? Basta você olhar para sua mesa, para o seu redor, que você vai ver que tudo é plástico e cada componente de plástico desse ao seu redor precisa de um molde. Se precisa de um molde, precisa de um profissional para desenvolver esse molde, tá? E aí você pode optar ou não por trabalhar para os outros ou por trabalhar por conta, né? Geralmente projetista de molde aí para grandes empresas ganha bem, tá? Ganha entre 8 e 14 mil reais, é a dúvida de muita gente, quase ninguém fala porque tem medo, né? Vai depender muito da região, vai depender muito da empresa, e se você trabalha por conta, geralmente ali entre 3 a 5% do valor do molde. Então, se é um molde custar 100 mil, 200 mil, 300 mil, você faz o valor ali entre 3 e 5%. Pode chegar em alguns casos até 10%, tá? Do valor do projeto, o valor da comissão daquele projeto, tá? Então, um molde de 100 mil, 10 mil reais um projeto, em média ali. Novamente, não é via de regra, vai depender de muitos fatores para você chegar num valor específico de salário, tá?
quantos eu consigo fazer por mês? Vai depender muito do seu conhecimento do software, vai depender muito do seu conhecimento sobre como desenvolver um projeto de forma ágil, tá? E para isso você precisa de uma metodologia, e essa metodologia eu ensino no nosso curso Segredo na Extração de Machos e Matrizes e Simulação de Peças Plásticas. E lá você tira de letra, beleza? Novamente, primeiro link aqui na descrição. Vamos começar 2025 com tudo. E não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, tá? LinkedIn, Instagram, que vai estar aqui também na descrição. Vai estar aparecendo aqui na tela final. Basta você apontar ali o celular para o QR Code, caso você esteja vendo no computador. No mais, nos vemos na próxima aula. Valeu, tamo junto. Tchau, tchau.